Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Buscando as Multidões. Há um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, que é do livro Deserto às Nações, na página 315, que diz assim: Depois do encontro com os fariseus, Jesus se retirou de Cafarnaum e, atravessando a Galiléia, dirigiu-se para a região montanhosa das fronteiras da Fenícia. Olhando para o oeste, avistava, estendendo-se pelas planícies abaixo, as antigas cidades de Tiro e Sidom, com os templos pagãos, os luxuosos palácios e mercados e os portos cheios de embarcações. Antes de nos aprofundarmos um pouco mais no nosso texto ou no nosso tema de hoje, eu gostaria de orar junto com você. Obrigado, Pai, por tua palavra, por falar conosco através dela. Ajuda-nos a entender aquilo que é o teu recado para cada um de nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Se é uma coisa que podemos falar a respeito de Cristo Jesus é que ele tinha e tem um amor muito grande pelas pessoas. Não são poucas as vezes que frases como "e vendo Jesus", e aí menciona a pessoa, sentiu grande compaixão, ou vendo Jesus as multidões, e sentindo grande compaixão pelo sofrimento delas, curou seus enfermos. E vendo Jesus, até mesmo o Sermão do Monte, para poder ser compreendido, você percebe que lá no capítulo 5 do livro de Mateus, o texto vai dizer: E Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, trazendo para perto de si os discípulos, passou a ensinar-lhes, dizendo... Ou seja, Jesus olhou para as pessoas, percebeu o sofrimento delas, e então trouxe para mais perto de seus discípulos para passar a eles alguns ensinamentos que deveriam ser utilizados para fazer com que essas pessoas pudessem ter o seu sofrimento minimizado. Isso nos mostra a visão de Cristo Jesus em relação àquilo que era o foco do seu ministério, as pessoas. Sabe, quando olhamos aqui para essa parte da história, durante essa semana estamos estudando um pouco sobre a ida de Cristo Jesus para a região de Tiro e Sidom, na região da Fenícia. O texto que lemos hoje ainda, de Ellen White, vai mencionar que Jesus tomou a iniciativa de poder seguir para aquelas regiões por duas razões. A primeira, ele vinha até aquele momento tendo vários embates com os líderes religiosos do lado ocidental do Mar da Galileia. Agora, nessa altura, ele seguia mais para a região ao norte, aonde ficavam as antigas cidades de Tiro e Sidom, cidades portuárias, cidades litorâneas, aonde ele pretendia sair daquele contexto onde ele se encontrava. Na região da Galileia, os fariseus que por lá se encontravam já começavam a persegui-lo. Na região da Judéia, a mesma coisa estava acontecendo. Os líderes religiosos, principalmente os sacerdotes e o sinédrio, tinham o desejo de poder prendê-lo, se esse fosse o caso. Cristo, então, nessa altura, o texto vai mencionar que apesar dele ter essa motivação tão forte que ele poderia ter, colocar no seu coração, vou sair daqui porque esse pessoal está me perseguindo, está difícil aqui o trabalho. O que o texto vai deixar claro para a gente é que a motivação de Jesus para ir para essas regiões, estamos falando da costa do mar Mediterrâneo. Jesus, ele vai para essas antigas cidades litorâneas, cidades portuárias, cidades onde muito de promiscuidade, de vícios, de violência e ao mesmo tempo de paganismo eram o cotidiano das pessoas. Você vai olhar e vai dizer, mas o que Jesus está querendo lá, indo para essa região, uma região tão complexa como essa? Jesus decide-se por ir para essas regiões por uma razão simples, porque ele percebia as pessoas que por lá estavam. Eram também pessoas por quem ele viria a morrer dentro de mais algum tempo. E ele queria ter um encontro com essas pessoas, queria dar oportunidade para elas. A grande motivação de Jesus era estar onde as pessoas estavam. Isso deve ser alguma coisa que deve fazer com que nós paremos para poder pensar. Hoje tem uma grande quantidade de crentes que parece que fogem das pessoas, aonde as pessoas estão, eles não querem estar por lá. Deus não nos chamou para vivermos uma vida no claustro,
uma vida completamente separados dos demais. O Senhor Jesus nos chamou para podermos ser o sal da terra. E para sermos o sal para dar o sabor, ele tem que estar misturado na comida. Da mesma forma, para levarmos aquilo que dará sabor à humanidade, nós precisamos estar misturados com as pessoas. Essa foi a grande motivação de Jesus e também deve ser a nossa. E com isso, eu não estou falando sobre o aspecto de você se misturar permitindo que os outros te influenciem para caminhos tortuosos. Mas a pergunta que deve fazer com que paremos para pensar é: como vamos influenciar pessoas se nós não temos a possibilidade de nos relacionar com elas? Se nós não nos sentamos para poder ouvir quais são as lutas e as dificuldades que elas enfrentam? Se não gastamos tempo para poder orar por elas, estar junto com elas, fazer amizade com elas, no intuito de tentarmos motivá-las, influenciá-las para o caminho do bem. Cristo Jesus vai para as regiões de Tiro e Sidom com o propósito de poder influenciar as multidões que por ali se encontravam. Eu moro numa cidade que é uma das maiores cidades da América do Sul, a cidade de São Paulo. Aonde você vai aqui em São Paulo, você tem multidões de pessoas. Me lembro que na época que eu morava no sul do Brasil, tanto em Curitiba como também em Porto Alegre, eu às vezes ficava um pouco incomodado com o trânsito que havia nessas cidades. Hoje, em alguns momentos em que eu estou preso no trânsito, eu sinto saudade de como o trânsito era bom nessas outras cidades, em comparação com São Paulo, é claro. Tudo aqui é macro, há uma grande quantidade de gente. E as oportunidades para podermos testemunhar diante deles é realmente fascinante. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades, olhar para as pessoas como quem quer o bem delas. Jesus, ele não se aproximava das pessoas com segundas intenções. Ele se aproximava das pessoas como quem queria o bem dessas mesmas pessoas. Essa tem que ser a nossa motivação. Nós não fomos chamados para viver uma vida isolados uns dos outros. Eu gostaria de orar, pedindo a Deus para que nos ajudasse a ter esse tipo de visão. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque tua palavra nos mostra que Cristo Jesus tem propósitos extraordinários para a nossa vida. Nos chamou para viver uma vida de conformidade com a tua palavra. Ajuda-nos a podermos viver cada um dos princípios, inclusive seguindo os exemplos de Jesus, ao nos misturarmos com as pessoas para podermos fazer o bem a elas. Nos dê essa motivação. Colocamos também nossa vida em tuas mãos, pedindo que o Senhor nos ajude a vivermos verdadeiros milagres na nossa própria experiência. Nesse momento eu oro com esse amigo, com esse irmão que está junto comigo, que enviou o seu pedido para a nossa comunidade de oração, que tem orado junto conosco. Peço uma intervenção sobre a vida deles, pois nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Bem, amanhã nós teremos a oportunidade de continuar o nosso estudo e o tema que estudaremos será Em Tiro e Sidom. Eu estudo a lição e você?